Olá, estamos começando mais um Doutor Campanha, que estreia sempre aqui na nossa querida Rádio Brasil Atual 98.9 de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cleiton Bozon. Olá, Justino Pereira, tudo bem? Tudo bem, ouvintes da Rádio Brasil Atual? Tudo bem, José Carlos Menezes? Menezes, você está com o microfone bloqueado, Menezes. Tudo bem, Justino? Sua imagem não está aparecendo. Enquanto o Mena resolve essas questões, como você sabe, o consultório eleitoral tem o patrocínio dos cursos da Academia Eleitoral do Doutor Campanha. Nós somos, como você sabe, uma empresa que, de raiz, ela é uma empresa de consultoria de marketing político, que presta também serviços de treinamento, formação das pessoas que vão ser candidatas ou que vão trabalhar em campanhas. E, Cleiton, se a pessoa for no doutorcampanha.com.br, que curso ela encontra agora? Vai encontrar o Campanha Turbo, que são 10 dicas para você fazer a sua pré-campanha. E já vai encontrar também o curso para você cuidar, como é que você cuida da sua imagem na internet, né? Como é que você faz para ter uma boa imagem na internet? O Cleiton, isso é fundamental, né? Porque hoje a imagem virtual tem muito mais espaço que a imagem presencial. Aliás, com esse apagão do Facebook, que foi notícia aí nas últimas semanas, eu vi um post muito bacana, Cleiton, não sei se você, se o Menezes chegaram a ver, que era a foto de um filho abraçando a mãe, e aí a manchete era assim: com a volta do Facebook, filho encontra a mãe que estava dentro de casa. Eu achei fantástico. Eu vi esse meme. Muito bom, muito bom. Ele é engraçado. Muito bem, então vamos avançar. Cleiton, preste atenção em que os nossos ouvintes na rádio, no Spotify ou que nos veem no YouTube devem prestar atenção. Atenção. Bom, Justino e ouvintes, algo que a gente tem que prestar muita atenção, nosso público em especial, que é quem sonha ou já é político, tem que prestar muita atenção, são o fenômeno aí que está sendo colocado como uma epidemia que está acontecendo no Brasil, que é o ransomware, ou o sequestro de dados. Então, a gente teve no Brasil, nos últimos 8 meses, ou seja, no ano de 2021, 173 mil tentativas de sequestro de celular. Tentativas que foram bem-sucedidas ou não. Mas a gente também teve muitas tentativas e várias de sucesso de sequestro de informações de prefeituras. Então, esses grupos de cyber marginais, né? Eles conseguem invadir o site da prefeitura e sequestram o site da prefeitura e fala: só devolvemos o site se tiver algum tipo de pagamento. Isso aconteceu com prefeituras importantes. Você quer dizer, Cleiton e Menezes e ouvintes, a prefeitura, que já quase não tem dinheiro, está se preparando para mandar o carnê do IPTU, e aí os caras vão e bloqueiam o sistema e a prefeitura não tem acesso? É isso ou não? Justamente. Você imagina que hoje muitas prefeituras, toda a informação, toda a integração está dentro de sistemas. Muitas vezes esses sistemas eles estão ali integrados com o portal. Então, ou eles bloqueiam o portal, ou eles fazem pior. Eles conseguem entrar no sistema mesmo de gestão e falar: agora ninguém entra, aí não sai pagamento para ninguém, não sai carnê para ninguém, não sai nada, enquanto não se pagar o resgate que eles estão propondo. Além de bloquear, assim, para linguagem chula, né, bloquear as coisas, eles têm também acesso às informações da prefeitura, os dados da prefeitura, conseguem isso também? Olha, dependendo do ataque, se é um ataque de invasão de sistema, eles têm essa informação. Tanto que alguns deles ameaçam vazar a informação, né? Alguns das ameaças desses sequestradores se vocês não fizerem, além de vocês não terem essa informação, a gente vai soltar essa informação para o mundo.
Então, Cleiton, e como é que as prefeituras têm se comportado? O que tem acontecido diante desses sequestros de informação? Então, Justino, essa informação é uma informação que a gente não tem. Então, a gente não sabe exatamente como que essas prefeituras elas têm se posicionado. As grandes têm feito a denúncia, né? Porque você tem a Delegacia de Crimes Virtuais, e até onde eu saiba, não tem pagado o resgate e tem conseguido de volta seus dados, né? Agora, as pequenas provavelmente estão na situação mais difícil, porque não tem poder político e nem tem a capacidade de trazer técnicos que são bons o suficiente para trazer tudo de volta. Menezes, e como é que paga esses caras? Por que não dá para mandar um projeto de lei para a Câmara aprovando o pagamento uma licitação complexa para pagar o marginal, né? Para pagar o marginal, realmente é uma coisa complicada, né? E assim, queridos ouvintes, a gente conclui aqui o nosso Preste Atenção dessa semana. Vamos para a dica do especialista? Vamos para a dica do especialista. E vamos agora, então, para a dica do especialista de hoje. Cleiton Bozon, quem é o nosso convidado? Ricardo Popp. Primeiro vamos para a vinheta e aí a gente volta com o Ricardo. Então vamos refazer, ficou ruim. Tá bom, não tem problema não. Só voltar aqui. Você fala a dica do especialista, a gente vai para a vinheta ele já vai estar no ar, ô Cleiton? Não, vou tirar todo mundo aqui. Então tira, pô. Pronto. Todo mundo não, né? Tirar só o Ricardo, na verdade. Sim. Vai. Muito bem, e vamos agora para a nossa dica do especialista. A dica do especialista. E Cleiton Bozon, quem é nosso especial convidado de hoje? Justino, está com a gente hoje o Ricardo Popp. O Ricardo, que é do Instituto Cidadania Democrática, né? E ele é pesquisador de comunidades de desenvolvedores, né? Então, comunidades de software. O Ricardo, que coordenou essa área durante um bom tempo ali, de articular essas comunidades de software, conversar com esse universo na Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Dilma Rousseff. Então, ele integrava um monte de gente ligado a esse segmento de desenvolvedores. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Cleiton, Justino, José Carlos, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Ricardo, começar um pouco trazendo aquela questão que já tem uma semana, mas que ainda causa impacto, já tem mais de uma semana, né, causa impacto, que é o apagão da família Facebook. Né? Então, apagou a família Facebook inteira, deu prejuízo para um monte de gente, teve um monte de pequeno negócio que sofreu, teve prejuízo, isso é incontável, não dá para avaliar. E a discussão mas a gente não pode ficar preso a essas mídias, né? Não pode ficar dominado por essas mídias, tem que ter outras saídas. Você que estuda, que acompanha há um bom tempo esse universo dos desenvolvedores, tem como sair disso? Olha, tem. Não é fácil, não significa que é fácil, né? Mas tem, né? Eu acho que para responder essa pergunta é legal a gente resgatar que o próprio conceito, né, de surgimento da internet era de redes autônomas que se interconectam, né? Então, o próprio modelo técnico da internet, se você tem um pedaço da rede que sai do ar, a rede continua funcionando, porque ela é autônoma e ela se interconecta, né? Por exemplo, se você tem o e-mail, talvez para a gente poder explicar, para quem não estudou a internet, não tem obrigação de estudar a internet, quer dizer, o e-mail talvez seja uma boa metáfora disso, quer dizer, se o servidor de e-mail, né, de um provedor específico sai do ar, o e-mail não para, ele continua funcionando com aqueles outros servidores que estão no ar.
né? Eu, claro, paro de conseguir falar com as pessoas que estavam naquele que caiu, mas em todos os outros, né, eu não paro. Então, agora, o que acontece é que, a partir do momento que a gente tem um aplicativo, na verdade, nesse caso aí, 3 aplicativos, né, massivos, né, Facebook, Instagram e WhatsApp, que para muitas pessoas representam 100% da totalidade da internet, né, principalmente o WhatsApp, que você consegue, e o Facebook, que você consegue navegar no zero rating, né, que significa aquela coisa que você navega e não consome do teu plano. Então, aquilo representa a internet para você. Então, quando cai o servidor de uma empresa, a internet não caiu, ela está toda aí, mas para você é como se ela não existisse mais, é como se ela tivesse caído, né? Então, foi isso que aconteceu com os pequenos empreendimentos, né? A internet estava funcionando para eles? Estava, mas né, no geral estava funcionando? Estava, mas o aplicativo que eles usam, né, a maior parte não estava. Então, acho que essa questão da concentração, quer dizer, a internet possibilita o meio técnico para a descentralização, mas aí a concentração é que faz com que essa vantagem intrínseca não Ricardo, seja aproveitada. Aliás, a impressão que eu tenho é que se somar Google, mais Facebook, mais duas ou três chamadas redes sociais, isso dá 80%, 90% da entrada na internet e da rede no lado ocidental da internet. É isso, não? É isso. Eu não tenho o número atualizado, mas é altíssimo, é quase toda a internet. E se a gente somar com aquela coisa de que muita gente usa pelo móvel com o benefício da franquia, mais ainda, né, as pessoas nem estão usando esses 20%. Então, é por aí, assim. Nos Estados Unidos já tem uma discussão bem avançada sobre regulação do Facebook, né, de quebrar o Facebook em várias empresas. É uma discussão que tem a ver com a questão também econômica, né, da concorrência, etc, etc. É um caminho, né? É um caminho, ainda que insuficiente, é um caminho. Mas uma coisa que eu queria falar de um outro tipo de regulação que é menos falada, que é a regulação de protocolos, que também dá para fazer, que não é necessariamente obrigatório que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram sejam redes fechadas e que só falem com elas mesmas. Isso é uma opção regulatória, de não mexer nisso aí. Porque você pode, né, o Estado pode regular empresas de tecnologia a partir de um determinado ponto em que elas têm uma concentração de usuários, a se abrir para outras. E você poder ter outros aplicativos que se comuniquem com o WhatsApp. Não está rolando hoje no Brasil o Open Banking? O Open Banking não é isso? Tem propaganda em todo lugar. Eu tenho conta no Bradesco e eu posso pegar agora, a partir do Open Banking, um empréstimo no Itaú. Certo? Não preciso ser correntista do Itaú para isso. É a mesma coisa. Eu tenho conta no WhatsApp e eu poderia, se houvesse um Open Network, né, Open Internet, eu poderia me comunicar com o Clayton, que está no Telegram, pelo WhatsApp. Se houvesse uma regulação que obrigasse o WhatsApp a abrir seus protocolos para outros aplicativos. Se isso fosse uma realidade, o que teria acontecido ontem é que esses negócios que tiveram prejuízo por não conseguir falar com seus clientes no WhatsApp poderiam estar muito bem se comunicando com os seus clientes através de outras redes, porque essa interconexão ia estar feita, né, utilizando a infraestrutura descentralizada da internet. Mas esse tipo de regulação é um tipo de regulação que a gente nem começou a discutir, né? Fala-se muito da econômica, quebrar as empresas, mas essa de protocolo, dos grandes serviços abrirem os seus protocolos obrigatoriamente, isso se fala muito pouco, né? Ricardo, isso não aconteceu exatamente porque, na prática, nos 20, 30 anos aí de internet, criou-se uma distância muito grande entre aquela internet utópica dos teóricos de final dos 80, de anos 90, até quando a internet engatinhava, para a realidade de uma internet comercial dominada por meia dúzia de empresas, como é tudo no mundo, né? Não teria, inclusive, por que ser diferente. A internet não é um campo nas nuvens, né? Ela existe na Terra. Eu acho que a impressão que eu tenho quando eu leio sobre as tentativas de regulamentação nos Estados Unidos, por exemplo, no Congresso agora está havendo uma discussão bastante forte, quer se regularizar, mas não regulamentar por uma coisa mais aberta, mas não se quer mexer nos formatos comerciais, nos formatos de negócio, né? E eu acho que o nó está aí. O que você acha?
Deixa eu completar isso aí, a sua pergunta. E você acha que os governos, eles têm, as democracias ocidentais, né? Elas têm poder para fazer isso ou estão submetidas muitas grandes corporações e não conseguem? Essa última coisa que você falou dos protocolos é super interessante. Você acha que os governos ocidentais conseguem fazer isso? Completando a pergunta do Justino. Não, perfeito. Ó, essa questão, dá para falar de tudo que é tudo integrado mesmo. Essa questão, por exemplo, foi muito importante para a internet a ocupação comercial, né? Eu tenho uma visão que eu não quero ter aquela visão, não tenho, né? Aquela visão de tipo, a internet estragou quando as empresas entraram. Porque, ao mesmo tempo que as empresas entraram, também a gente teve a massificação, né, do uso, né? Muito mais gente foi incluída no uso da rede e tudo. Então, isso é positivo, né? Esse movimento da ocupação de todo tipo de atividade. Então, a internet nasce com a atividade acadêmica, né? Depois vem depois entram as empresas e depois entra os governos. Foi mais ou menos assim, simplificando, mais ou menos essa ordem aí. Agora, é isso, né? É difícil, a partir do momento que entra com essas questões que começam você começa a perder aquele caráter distribuído da rede, e aí que entra a regulação. Se os governos conseguem e têm poder e fazer a regulação, é difícil, porque são mercados realmente com poder econômico muito grande, né? Essas empresas têm interesses geopolíticos também, né? Porque como são empresas, a maior parte delas estadunidenses, tem um interesse geopolítico do próprio Estados Unidos em manter essa concentração, porque, pelo menos assim, está concentrado, mas está em casa, né? Melhor do que está lá na China. Então tem essa questão também, né? Que a gente não pode deixar de lado. Mas eu acho que o momento é oportuno, porque agora a imagem dessas empresas está arriscada, né? Com tanto de confusão que está acontecendo por causa delas, né? Elas estão destruindo democracias, estão, né? Simplificando, né? Os aplicativos estão estragando com as democracias, estão estragando com a saúde das meninas, né? A coisa do Instagram, das adolescentes e tal. Então, estão estragando muita coisa. A imagem dessas empresas não está mais naquela lá atrás que era, Vale do Silício, Facebook, né? Não está mais assim. Então, eu acho que se tem um momento em que tem uma oportunidade aí para fazer uma regulação mais forte em cima delas, o momento é agora. Não significa que vai ser fácil, porque tem todas essas questões aí mesmo envolvidas, né? Eu queria voltar um pouco na questão agora, falando de outros caminhos que passam à margem das grandes empresas, embora muito difícil. Vou pegar o exemplo desses movimentos de extrema-direita entrando para o campo da política, que é o foco do nosso programa, né, e do nosso público. Quando a extrema-direita começou a ser banida dessas grandes big techs, elas começaram a tentar se movimentar para desenvolver plataformas que acolhessem o pensamento e os grupos de extrema-direita. Então, a gente teve aí o Trump criando plataforma, mas na Europa tem plataformas que nasceram ali, Israel tem plataformas que nasceram ali também. E como é que eles fazem? Eles arregimentam no Facebook, eles não abandonaram o Facebook, eles arregimentam no Facebook e depois eles levam para aquelas plataformas. Como é que está esse cenário de desenvolvedores? Porque exige uma qualidade grande de capacidade técnica para ela rodar bem, né? Recursos também, e também para a massa crítica, ou seja, você juntar a audiência. Como é que está esse cenário no Brasil? Existe um cenário possível para isso no Brasil? Tem desenvolvedores em qualidade e em quantidade suficientes? Como é que você vê isso? E aí eu não estou falando para a extrema-direita fazer isso, estou falando que a extrema-direita no Brasil já faz, né? Faz fora e faz dentro, né? E aí como é que fica esse cenário para a gente pensar Brasil? Tá, muda o seu microfone, Ricardo. Perdão, gente. Eu acho que o momento é um momento muito ruim, né, para isso no Brasil, porque a gente tem dois fatores aí, né? O primeiro fator, que é um fator histórico, né, da gente, né, sempre ser um país posicionado aí geopoliticamente aí como fornecedor de matéria-prima, né, e ter tido pouco historicamente, né, mesmo que em alguns momentos aí no passado recente a gente até teve mais investimento nisso, mas historicamente a gente sempre investiu muito pouco em formação, em entrar, né, em educação para o mundo digital, para a construção, né, não só para o uso, né, mas para a construção de tecnologia e tal. Então a gente
forma muito pouco, né, desenvolvedor, e os que a gente forma, né, estão trabalhando para fora, porque com o dólar no valor que ele está, qualquer empregador internacional paga uma mixaria do ponto de vista do empregador e é um monte de dinheiro para o jovem, principalmente para os jovens, né? E não só os jovens, né? Até os sêniores, né? Desenvolvedores mais experimentados. Então, a maior parte deles trabalhando para empresas estrangeiras, né? Por conta da nossa situação de câmbio também, né? Então, o momento é muito complicado para isso. Mas eu acho que o caminho, claro, tem que ser de política pública, eu acho, em geral, né, de você ter incentivo para formação e para a própria criação de empresas, de ter um ambiente de negócio nacional, né, de empresas digitais que possam florescer com mais facilidade, porque isso também aumenta a possibilidade dessas empresas conseguirem contratar com bons salários, né? Então você fecha as duas pontas, né? A ponta da formação e a ponta do negócio. O investimento também na lógica de comunidades de software livre. Por que software livre, né? Porque nós somos um país economicamente periférico. A gente depende, de certa forma, de conhecimento que é produzido também por essas comunidades. A gente, quando a gente adere a comunidades de software livre, na verdade, a gente está aderindo a conhecimento que está sendo produzido mundialmente. Então, é uma forma também de uma certa transferência de tecnologia para o país. Isso a gente nunca teve em nenhum governo, pelo menos nacional, nenhuma política muito séria em relação a isso. Sempre foi muito hesitante. Então, esse é um caminho, né? O desenvolvimento em código livre, em código aberto, em construir infraestruturas no Brasil para isso e as empresas poderem se beneficiar disso, é um caminho também importante para que a gente possa ter também outros espectros políticos, né, fazendo esse tipo de coisa, desenvolvendo tecnologia para o bem, para que a gente não tenha só os gabinetes do ódio, a gente comece a ter os gabinetes do bem também, né? Os gabinetes do bem possam construir tecnologia para poder espalhar um pouco de amor, de paz, de boas energias, né? E não ficar só deixando a galera cair nessa rede, né? Que o pessoal fica pescando, né? A galera e virando a cabeça do pessoal para construir a política em cima do ódio, né? Que é o que eles fazem, Ricardo, né? Mundialmente. Ricardo, você conhece algum exemplo de prefeitura ou de governo estadual que tem um trabalho nesse sentido, que você considera um bom trabalho? Olha, assim, muito consolidado eu não tenho nenhum exemplo de algum governo municipal que tenha tido uma política muito consolidada, ou estadual, que tenha tido uma política muito consolidada eu sei que o Rio Grande do Sul teve, durante um período, uma política boa, mas assim, que são políticas que são passageiras, né? São coisas que não viram muito política de Estado, né? Virando muito políticas de governo. Então, políticas de governo, a gente teve alguns períodos, o que me ocorre agora. Ricardo, caiu. Ricardo? Ah, tá. Caiu? Caiu, agora você voltou. Agora você voltou. Você estava falando do Rio Grande do Sul que não consolidou, foi passageiro. Foi mais passageiro, mas teve uma política lá de incentivo, de investimento na própria empresa pública estadual, né? De investir em software livre, adotar softwares livres, mas não tenho nenhum exemplo aí de algo muito mais consolidado que isso. Voltando para a minuta aqui. Vai lá, Cleiton, depois Justino e Menezes, é para vocês a pergunta. O Ricardo fica no suporte aqui. Tem eco aqui. Estou ouvindo um eco também. Agora, no Menezes o eco. Então, aqui, Justino e Menezes. É possível a gente pensar, faz sentido a gente pensar uma equipe de comunicação, pensar a comunicação hoje, no momento de hoje, sem a gente ter alguém de desenvolvimento acompanhando, fazendo parte da equipe? O que vocês acham disso? Cleiton, eu acho que é só olhar. É que a gente na política costuma pensar a política como um mundo à parte dos ecossistemas de produção. Mas é muito simples a resposta para essa pergunta. É só olhar o que as grandes empresas fazem, né?
Então, se você vai olhar a comunicação da Coca-Cola ou da Magazine Luiza ou da Riachuelo, sei lá o quê, as equipes de comunicação já faz muito tempo que tem gente que vai trabalhar a estrutura digital das comunicações, que vai trabalhar a parte de programação. Então, é claro que não é possível uma equipe de comunicação contemporânea que não tenha um bambambam dessa área, né? Senão as ideias acabam sempre ricocheteando na velha rádio, TV, papel, e o mundo não é mais isso, né? Então, é claro que não, isso é básico. Aliás, Menezes e eu participamos recentemente de um workshop com uma parte da equipe do Joseph Biden, e está muito claro lá, isso já é carne de vaca, acho que se diz, né? Isso é coisa velha já, a necessidade de você ter a parte de TI integrada à comunicação, porque TI e comunicação viraram sinônimos. Se você não tem na comunicação do seu governo, da sua prefeitura, do seu mandato, da sua entidade, seu partido, ou se você não tem isso muito integrado à sua agência de publicidade, porque, por incrível que pareça, ainda tem agências de publicidade que ainda são meio offline, né? Elas estão fazendo hoje a comunicação digital de 5, 10 anos atrás. Se você não tem, você está fora do jogo, não é? Ricardo, baixou os custos, ou aumentou o custo para desenvolver tecnologia aqui no Brasil? Você acha que você acha que caiu ou subiu o custo para isso? Olha, não sei dizer se teve alguma alteração, mas acho que não melhorou muito, não. Minha percepção é que ainda é muito. Esse é um debate à parte, né? Que a consumo de tecnologia pela gestão pública, né? Que tem vários vícios isso, né? Tem várias. Por exemplo, tem muita aquela coisa das fábricas de software que oferecem muitas vezes produtos bem inferiores a custos muito altos, né? Que nem vocês mencionaram mesmo. Tem várias discussões sobre como ajudar isso, como dar transparência para isso, né? Então, aí inventaram lá o conceito do ateliê de software, que foi já um avanço em relação à fábrica de software, que aí você começa a reconhecer que o software, na verdade, Ricardo, o que é esse ateliê de software? Ateliê de software, chama. Eu tenho até isso? Eu escrevi com a professora Carla. Eu vou passar essa referência para vocês. Nós escrevemos... Mas fala para os nossos ouvintes aqui, brevemente, o que seria um ateliê de software. É o seguinte, o ateliê de software, a fábrica de software, ela parte do princípio de que o software pode ser produzido que nem um carro, uma linha de montagem que você vai só plugando peças. Esquece a parte de tecnologia do carro, talvez não é o mesmo. Que nem uma caixa de sapato, entendeu? Você dobra, põe a tampa, vai. Dobra, põe a tampa e vai. Então, a fábrica de software parte do princípio de que o software pode ser produzido assim. O ateliê de software parte do princípio de que todo software é único e é uma obra de arte. Ele é uma coisa que envolve relação, comunicação entre as pessoas, tanto em quem vai usar, quem está fazendo. Não é um produto fechado, uma caixa fechada. E aí, então, ele implica metodologias em que você define a qualidade da entrega, não antes totalmente, mas durante o próprio processo, né? E aí você vai atualizando uma lista de parâmetros e tal. Os detalhes que, assim, na prática, isso representa que você consegue aferir melhor a qualidade do que é entregue sem dar prejuízo para a gestão pública, porque o problema, assim, da coisa ficar solta você pode até ter um software muito bom, mas depois o fornecedor vai te cobrar 1000 vezes mais por aquele software muito bom. Então, no ateliê, ele consegue flexibilizar as regras a ponto de que ainda é vantajoso economicamente para a gestão pública, só que o produto é entregue com muito mais qualidade. Então, ele olha o software como algo que é feito através da interação entre aqueles seres humanos, né, fornecedor e cliente, e não um produto empacotado numa linha de montagem e que é entregue igual para todo mundo. Gente, precisamos encerrar o bloco. Ricardo, você tem que fechar um compromisso com a gente de voltar mais uma vez, porque é um tema cada vez mais importante, só cresce em importância, tem muita coisa para ser discutida aqui, mas infelizmente nosso tempo está acabando. A gente agradece a sua participação aqui no Doutor Campanha. Brigadão.
Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Fica aí à sua disposição para uma próxima rodada. Um abraço para vocês. E um abraço aí todo mundo que está escutando, os ouvintes. Tchau. Abraço. E aí, Menezes, vamos para o caos da semana de hoje? Vamos lá. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. E aí, Menezes, qual é o caos desta semana? É Bahia, Minas Gerais, de novo, é? De novo, não. Só para dar um susto em vocês. Olha, hoje, o caos de hoje é do Rio de Janeiro. Aconteceu no Rio de Janeiro. É como um sujeito que está disposto a pegar um cargo político faz qualquer coisa, né? Foi logo depois da eleição de Juscelino para presidente da República, né? O Horácio Laffer teve um infarte, né? E foi internado no Hospital de Servidores do Rio. E o Juscelino foi visitá-lo. Ele encontrou ele numa tenda de oxigênio, cheio de fios, né? Assim, tipo, olhando assim, disse, esse daí não vai, né? Aí o Juscelino saiu com aquela conversa clássica de mineiro, por falar em Minas, né? Disse, Horácio, meu filho, estou aqui para visitar você e dizer que, em homenagem à dona Mimi, que era a esposa do Laffer, eu resolvi poupá-lo. Eu tinha pensado em você para ministro do exterior, mas fique tranquilo, não se preocupe, não exigirei nenhum esforço de você nessa situação. O Laffer, de repente, que estava meio assim, acabrunhado, deu uma iluminada nos olhos, deu aquela acordada de você saiu com essa. Juscelino, meu filho, você está enganado, eu não estou morrendo, não, eu estou apenas fazendo um check-up. E não conversou fiado, arrancou os fios, lá tirou o respirador, disse, estou pronto, aceito e posso assumir o ministério. Ficou bom, assumiu o ministério, viveu ainda mais 12 anos e foi uma das figuras mais importantes do governo de Juscelino. Ou seja, está com vontade de assumir o cargo, meu filho? Não titubeie, arranque os fios, tira o respirador e vá nessa. Ô, meu, o pessoal faz qualquer coisa pelo poder, né, rapaz? Até fugir da morte. Fugiu. Esse literalmente fugiu da morte. Fugiu da morte. Esse foi o nosso episódio de hoje. Tchau, até o próximo. Até o próximo, tchau, gente. Pessoal. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.